Então eu vou ler Romanos capítulo 10, a partir do versículo 1, e peço tua ajuda, eu vou ler um versículo sozinho, e te convido a ler o próximo versículo junto comigo. Diz o texto: meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo, e peço a Deus em favor deles, porque, juntos comigo, vamos lá? Porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. Pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas, e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus, preste atenção, eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas. Lê forte. Porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Até aqui, amém? Pai, em nome de Jesus eu oro, nós oramos gratos pela Tua presença, pela Tua graça em nosso meio. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em cada família aqui representada, Pai. Nesse momento nós trazemos à luz, Pai, trazemos a Tua palavra, pedindo que o Senhor toque em cada um de nós, de tal forma que o Teu sobrenatural atue, com base na Tua verdade que liberta, a Tua palavra que é espada, a Tua palavra, Senhor Deus, que é poderosa para penetrar no mais profundo, no mais íntimo de cada um de nós, gerando luz, gerando vida. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Amém? Pode se sentar por um momento. Vamos lá? Então, nós temos aqui Paulo continuando a falar sobre o ponto mais importante que eu acredito em toda a Bíblia, e o ponto mais importante para nós seres humanos, que é a salvação. A Bíblia gira em torno de Jesus Cristo, e Ele veio para trazer salvação para nós. E Paulo fala sobre isso aqui em Romanos, e no capítulo 10 ele está trazendo uma situação do povo de Israel, seus irmãos. Nessa versão diz aqui: meus irmãos, desejo que de todo o coração, que o meu próprio povo seja salvo. Os filhos de Israel. Paulo era da tribo de Benjamim, da tribo de Israel, do povo de Israel. Mas ele percebeu que mesmo aquele povo da aliança, mesmo aquele povo da promessa, o povo dos profetas, o povo do Messias, o Senhor Jesus Cristo, o povo das Escrituras, o povo a quem foi entregue a lei perfeita do Senhor, aquele povo não estava obtendo o que ele chama de justificação, a justiça de Deus. Nessa tradução que nós utilizamos, eles não conseguiam ser aceitos por Deus. E por qual motivo? Diz o texto: peço a Deus em favor deles. Olha só, porque eu sou testemunha. Paulo, ele era um praticante da religião judaica naquela época. Ele era de um segmento chamado segmento dos fariseus. E quem eram os fariseus? Era, dentre os segmentos, um dos mais rigorosos, mais temerosos em relação à palavra, mais zelosos em cumprir a tradição dos antepassados e a palavra. E ele dá o testemunho, olha só que interessante, de que eles, ou seja, aquele povo a qual ele pertencia, são muito dedicados a Deus. Preste atenção nisso, meu irmão. Ele está dando testemunho que aquele povo era muito dedicado a Deus. Mas veja bem, a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. Vamos trazer para o nosso contexto. Não vamos apontar o dedo para o povo de Israel. Vamos virar para nós as Escrituras. Que a palavra tem que ser uma espada afiada para penetrar no meu coração. Não posso usá-la para atacar as pessoas. Vamos trazer para o nosso contexto. Brasil, igreja evangélica cristã. Muitos, no contexto, igreja evangélica cristã brasileira, são dedicados a Deus. Ou seja,
possuem práticas religiosas, frequentam determinada denominação, frequentam culto, congresso, conferência, devolve o dízimo, oferta, participa de um ministério ou de outro. Pegar o nosso contexto aqui mais próximo, Igreja Batista Vale do Iviema, participa aí de algum curso do currículo Hombridade, Casados para Sempre, curso de finanças, subiu a montanha, desceu como legendário, dedicado a Deus. Mas veja bem, a dedicação a Deus automaticamente não nos torna justificados, não nos torna aceitos por Deus, se nós não fizermos com o conhecimento correto da verdade. É o que Paulo está ensinando, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas, ou eles não entendem a justiça de Deus. Talvez você esteja com uma versão, uma tradução mais literal. Eles não entendem a justiça de Deus. E o pior, quando nós não entendemos a justiça de Deus, quando nós, preste atenção nisso, não entendemos como Deus aceita as pessoas, porque a justiça de Deus tem a ver com isso, aceitar as pessoas. Quando nós lemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, nós enfatizamos o amor. Mas juntamente com o amor, e são indissociáveis, está a justiça de Deus. Porque ninguém pode ser aceito, ninguém pode ser tocado pelo amor de Deus através de Cristo Jesus, se isso não for mediante a justiça de Deus, que vamos entender como funciona. Então muitos enfatizam a lei, que é o contexto do que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Jesus chamava lei, os profetas, os escritos e os salmos, nós chamamos de Antigo Testamento. E outros enfatizam o amor. Isso gera um conhecimento errado, distorcido. Eu te provo isso de maneira empírica. Ano após ano, eu já falei isso aqui, o IBGE nos traz dados de que o número de cristãos evangélicos no Brasil aumenta, só aumenta. E vibramos, e comemoramos, e falamos. Porém, Jesus já disse que nós devemos ser sal e luz na terra. E nós percebemos o seguinte, que a conta ela não fecha. Porque quanto mais evangélicos nós temos no Brasil, parece que o Brasil está mais corrupto, mais imoral e mais violento. Então cadê esse povo justificado pelo Senhor? Cadê esse povo aceito por Deus? Agora, se nós entendemos que na verdade existem muitas pessoas que são dedicadas a Deus, mas sem o conhecimento correto, aí nós vamos compreender, aí a conta fecha. E o intuito da palavra, como eu disse, não é utilizá-la para atacar, mas para trazer luz, para que sim, em nome de Jesus, pela graça dele, nós sejamos sim muito dedicados, mas uma dedicação baseada no verdadeiro conhecimento, amém? E como eu disse, ou estava dizendo, versículo 3, eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas, não conhecem a justiça de Deus. Isso gera um resultado, há uma consequência aí. Paulo diz, e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, ou, como diz o texto grego, eles então criaram a própria justiça e rejeitaram a justiça de Deus. E nessa dedicação, muitos estão criando a sua própria justiça, o seu próprio senso de justiça, se esquecendo da verdade do Evangelho, que só podemos ser aceitos por Deus mediante Cristo Jesus. E isso é dom, é graça do Senhor, e é pela fé. Mas muitos, por praticarem algo,
Ah, mas eu oro, eu faço campanha, eu faço vigília, eu jejuo, eu leio a Bíblia. Isso não é a melhor das hipóteses, né? Vamos pegar aí um padrão, uma régua alta. Eu vou na igreja, eu faço isso, faço aquilo. Eu começo a entender, ainda que de forma inconsciente, que eu sou merecedor. Porque veja bem, amados, o que a justiça de Deus faz? Presta atenção, por favor. O que a justiça de Deus faz? A Bíblia nos ensina que ela nos justifica. E o que é ser justificado? É ser tornado justo. Porque para estar diante de Deus, eu preciso ser justo. E eu só consigo isso se Jesus Cristo me justificar. Mas veja bem, o nosso evangelho, ele centraliza, quando eu falo nosso evangelho, esse mal pregado, mal entendido, mal compreendido, esse falso evangelho, ele centraliza no homem, na pessoa. A ponto de que hoje um dos movimentos que mais cresce no meio cristão é o camarada que diz: eu não preciso de igreja, eu oro em casa. Que é coisa mais incoerente, mais centrada em si mesmo do que isso? Provérbios capítulo 18 vai dizer assim, que aquele que se isola só busca interesses egoístas e despreza a sabedoria, quando a própria palavra igreja significa congregação, assembleia, ajuntamento. Você não vai encontrar, por exemplo, na Bíblia, no Novo Testamento, os cristãos eram conhecidos por alguns termos, um deles, o santo, ou seja, separado por Deus. Você não encontra santo, você vai encontrar santos. Já tive a oportunidade de dizer aqui, muitos de nós dizem assim: ah, eu me batizei. Conversa fiada, ninguém se batiza. Mas é a forma como nós pensamos. Nós tornamos tudo nosso. A minha igreja. Até o pastor tem dono, né? O meu pastor. Tudo é meu, não é nosso, não é de Deus. Não é a igreja de Deus, é a minha igreja. Ninguém se batiza. Alguém batizou você, sim ou não? Sim ou não? Ninguém se salva. Nós somos salvos por Cristo Jesus, sim ou não? Ninguém se justifica perante Deus. Cristo Jesus é quem nos justifica, sim ou não? Você percebe que nós somos agentes passivos nessa economia divina. Mas Satanás, desde lá do Éden, ele fala: olha, isso é conversa fiada. Deus fala isso porque Ele sabe que se você fizer certinho, você será igual a Ele. Pode comer a fruta, pode fazer isso aí. E assim nós vamos agindo, achando que estamos nos autogovernando. Aquele povo de Israel, não diferente da igreja de hoje, não tem compreendido como Deus aceita as pessoas e tem criado a sua própria maneira de ser aceito por Deus. E a maneira de ser aceito por Deus, a maneira da justiça de Deus é simples. É transformadora, porém é simples. Mas como está lá em Eclesiastes, Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Sabia disso? O pregador lá em Eclesiastes, ele escreve: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Se você já foi de algum departamento, alguma igreja, alguma congregação, comunidade evangélica e mudou, você teve dificuldade na mudança, sim ou não? Porque é diferente. E por que é diferente? Porque aí nós vamos encontrar as manias, os achismos, os eu, um quer aparecer mais que o outro, a complicação para ser salvo. Tem gente que fala: para participar da ceia você tem que ser batizado, ser membro, tem que estar no hall, tem que estar... Faz uma lista para a pessoa participar da ceia. E na Bíblia nós não encontramos isso. E aí coisas que realmente deveriam ser claras, ou melhor, ser praticadas porque estão claras na Bíblia, não se pratica.
se tolera o adultério, se tolera a fornicação, a imoralidade, se tolera a infidelidade. Mas o que não tem interesse, a perfumaria, essa aí nós temos que, é a doutrina. Assim era aquele povo de Israel. E Paulo estava preocupado, olha o que ele fala: meus irmãos, eu desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo, e peço a Deus em favor deles. Em relação à igreja hoje, amados, não é diferente. Quantos membros de igreja você conhece que estão perdidos dentro da igreja? Você conhece alguém assim? Sim ou não? Você tem parente, você tem conhecido, você trabalha com alguém, é mau testemunho, mente, é enrolado com dinheiro, é enrolado no casamento, fala, não cumpre, mas está ali, ó, é dedicado a Deus, não falta um culto, não falta uma reunião, adesivinho, é camiseta, é a gíria gospel, né? A paz do Senhor, glória a Deus, misericórdia. Sabe, se a criança é filho de crente, em 2, 3 minutos, né? A criança já solta um, né? Misericórdia, amém, né? As gírias, né? É uma cultura. O meio gospel se tornou uma cultura. Tem uma música própria, que rende muito dinheiro, inclusive. Tem uma literatura própria. Esse dia eu estava conversando com alguém, né? Eu vou pegar aí os colegas mais novos aí, o Marcelo e o Alexandre. Quando que se achava algum curso de música gospel, um livro, uma literatura? Não tinha. Bíblia, hoje você tem dezenas de ótimas traduções da Bíblia. Não tinha. Era só um modelo, só a capa preta, né? O povo até tirava sarro. Olha lá o povo da capa preta, né? Do livro da capa preta, da rapadura preta. Hoje tem rosa, azul, colorido, camuflado. Criou-se uma cultura, mas que na verdade não está levando o povo a ser aceito por Deus, não está levando o povo a ser justificado pelo Senhor. E se nós não cuidarmos, nós fazemos isso. A gente trabalha muito aqui a família, o núcleo familiar. Quantos de nós não consegue orar em casa porque está ocupado na igreja? Aí tem aqueles que aí já usam a desculpa, não trabalham na igreja, mas também não oram em casa, né? É um malandrão. Quantos ocupados demais na igreja ou com a religião, aí a família vai se desintegrando. Mas como então somos aceitos por Deus? Ele vai dizer aqui, versículo 4: porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Paulo ele vai entrar aqui no ensino, vai explicar a lei e a fé. E aqui nós temos uma grande confusão de séculos. Ele vai dizer: o fim da lei é Cristo. Essa tradução aqui, ela acompanha a maioria das traduções em português e ocidentais, que traz a ideia de que Jesus ele acabou com a lei. A palavra fim, ela tem um campo semântico que traz a ideia de término, ou seja, algo chegou ao fim é porque acabou, sim ou não? Mas, dentro do campo semântico desse termo, fim, isso tanto no português como no grego, telos, traz também a ideia de finalidade. Se eu perguntar para você qual que é o fim, qual que é a finalidade desse microfone? É ventilar, sim ou não? Não, qual que é a finalidade dele? Amplificar o som, sim ou não? Jesus é a finalidade, é o propósito da lei. Ele não é o fim, ou seja, a lei acabou. E muitos agora é amor, porque o amor venceu. E eu te provo isso, eu não preciso recorrer ao grego para te ensinar isso aí. Se eu pegar, por exemplo, abra comigo aí em Mateus capítulo 5. Vamos ver o que Jesus fala acerca disso. Lá no capítulo 5 de Mateus, versículo de número 17. Jesus aqui, durante o Sermão do Monte, ele traz uma percepção correta acerca dos mandamentos do Senhor.
E para deixar bem claro, ele declara aqui, ó, não pensem, versículo 17, não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar, olha só, para dar o seu sentido completo. Alguns tratam como se Deus, tanto é que ao longo da história surgiram seitas, heresias, dizendo, o Deus do Antigo Testamento é um, o Deus do Novo é outro. Ou muitos têm a impressão que Deus, ele se converteu no Novo Testamento, né? Ele era mau no Antigo, mandava matar. E agora não, ele é bom, ele é amor. Porque ele amou o mundo, ele se converteu e amou o mundo e mandou o Filho, né? Deus é um só, a lei é uma só, a justiça de Deus é uma só. E Paulo está explicando isso para nós, para a igreja lá em Romanos. Aquilo que muitos não estavam entendendo, Israel não entendeu, mas os novos cristãos também não estavam entendendo. Então, por exemplo, ele vai dizer aqui no capítulo 3 de Romanos, estávamos nos 10, vamos voltar lá, mas antes aqui no 3, ele vai dizer assim, ó, falando dessa questão da lei e da fé, versículo 28, assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda, ok? Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não judeus? Claro que é. Deus é um só, e aceitará os judeus na base da sua fé, e também aceitará os não judeus por meio da fé que eles têm. 31. Será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor, ou seja, pela fé a lei ela é confirmada, ela é validada. Então Jesus, ele é a finalidade de todos os mandamentos, o que Moisés ensinou. E Paulo está ensinando isto, mas estamos falando de salvação. Então ele vai dizer aqui no versículo 5, pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus, ou seja, acerca da justiça de Deus, pela obediência à lei foi isto. Olha só, o que Moisés escreveu? Isso está lá em Levítico 18:5. Paulo está citando Levítico 18:5. Então o que Moisés escreve acerca de ser aceito por Deus mediante obediência à lei? Ele diz, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Aí eu lhe pergunto, será que Moisés estava equivocado? Óbvio que não. É verdade o que está em Levítico 18:5. Aquele que cumprir a lei viverá, ponto. Mas a questão é quem cumpre a lei. Porque se nós voltarmos lá para Mateus 5, Jesus vai falar, eu não vim acabar com a lei, eu vim dar o sentido completo. E ele vai dizer, então está escrito lá no mandamento, não matarás. Mas se você odiar no seu coração o seu irmão, você já pecou. Qual de nós aqui passa por essa régua? Ele vai dizer, está escrito, não adulterarás. Mas se você desejou uma mulher que não a sua, você já pecou, adulterou com ela no seu coração. Qual de nós passa por essa régua aqui? Então a lei salva aquele que a cumpre, mas a questão é que quem tem condições de fazer isso? Então é possível ser aceito por Deus pela lei? Lógico que é. Ele deu a lei para isso, e como espelho ela demonstrou que nós não somos capazes de fazer nada por nós mesmos. Não somos capazes de nos justificarmos. Então ele continua dizendo aqui, versículo 6. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, é que eu quero que você entenda o seguinte, existe a justiça de Deus, e ela é uma só. Porque conforme você lê o texto, da mesma forma que muitos entendem que Jesus acabou com a lei que é perfeita, ela é eterna. Jesus disse, não passará, ou melhor, vai passar o céu e a terra e não vai cair nem um pingo, nem um tio, nem uma vírgula da lei, ela vai se cumprir. Muitos entendem, então, está vendo? Tem então a justiça que é da lei e a justiça que é da fé. Não. Justiça de Deus é só uma. Porém, algumas traduções vão dizer, mas
Outras vão dizer de forma mais correta, no meu entendimento, também, que é o que é uma das possibilidades de tradução aqui, quanto à justiça de Deus, ou quanto a ser aceito por Deus por meio da fé. Olha só, Moisés diz o seguinte, novamente ele cita Moisés, novamente ele recorre ao Pentateuco, a Torá, a lei de Deus. Ele citando aqui Deuteronômio 30, ele vai dizer, ó, o que Moisés fala sobre a fé então? Ele vai dizer, olha, não fique pensando assim, quem vai subir até o céu, isto é, para trazer Cristo do céu? Aí que Paulo aplica a Cristo, né? Está falando da lei, ele aplica a Cristo. Nem pergunte quem descerá ao mundo lá de baixo, ao abismo, isto é, para fazer com que Cristo suba ao mundo dos mortos. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus, veja bem, a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Amém? Fala para o teu irmão, a mensagem da fé está perto de você. É simples. Se você pegar o que Moisés está ensinando lá em Deuteronômio, e Paulo aplica a Cristo, depois que ele fala, porque Deuteronômio, para você entender, Deuteronômio é a repetição da lei. Deus dá a lei lá no Êxodo, certo? Quando eles saem do Egito. Aquela geração, conforme Números narra, não entra na terra prometida, eles morrem no deserto, porque não creram no Senhor. Então, uma nova geração, antes de entrar na terra prometida, eles estão ali na divisa, ok? Estão para entrar na terra prometida, Moisés não vai entrar, porque desobedeceu a Deus. Deus é muito, a gente tem que ter muito temor de Deus, amados. Há pessoas que não entendem o que é temer a Deus. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. As pessoas acham que Deus, ele dá um jeito nas coisas. Deus dá um jeitinho. Moisés foi um homem que falou com Deus face a face, e ele não entrou na terra prometida, porque ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. Ah, mas Deus perdoou Moisés? Com certeza. Moisés foi salvo? Com certeza, porque depois ele aparece para Jesus juntamente com Elias, lá no Monte da Transfiguração. Mas não entrou na terra, ponto final. A gente fala, nossa, mas vocês são muito legalistas, muito chita, não pode fazer tal coisa, porque um dia... Meu irmão, o que é certo, o que é errado, tem consequência. Nossas decisões têm consequência, e nós precisamos entender isso. Tem decisões nossas que vão ter consequência o resto da vida, e não tem o que fazer. Corta um braço, é o resto da vida. Então Moisés está ali na beira, ele repete a lei em Deuteronômio, ele traz toda a lei para aquela geração nova. Isso nos ensina também o quê? Que os nossos filhos precisam ouvir a palavra. Amém? Eles não sabem a palavra. Aquela geração não sabia a palavra. Às vezes a gente acha que nossos filhos sabem a palavra. Como que sabe? Ninguém nasce sabendo nada, sim ou não? A gente trata como se eles soubessem. Lógico que eles não sabem, ninguém ensinou. Se eu não ensino, você não ensina teu filho, se eu não ensino meu filho, como é que eles vão saber? É porque é filho de crente? É porque é filho de cristão? Não. Perigoso a mãe ir para a Europa, mudar lá, vai trabalhar, vai estudar, vai para a Europa, acha um muçulmano lá, conversa uma conversinha qualquer coisa lá, e se converte ao Islã. Aí fica, meu Deus. Não, meu irmão. Se não sabe, alguém vai ensinar. Cabe a nós ensinarmos. Amém? Moisés então repete para aquela geração. Ensina aquela geração. E na repetição ele fala, olha, e tem mais. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, vocês estão falando que vão cumprir, só que olha, isso não exige esforços grandiosos, ir lá no céu buscar a lei, atravessar o mar para ir em busca da lei. Está aqui, ó, do teu lado, pertinho do teu coração e da tua boca. Mas nós somos assim, amados. Parece fácil demais, então a gente complica. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Não tenho que fazer um sacrifício. Eu tenho que fazer algo. Por isso que a gente vê em tantas religiões, em tantas as pessoas fazendo coisas que Deus não pediu. Menos carregar a cruz, né? Que é a ordem do Senhor Jesus. Negar a si mesmo de forma alguma, mas eu faço.
Eu vou lá, eu me martirizo, eu vou lá, eu dou uma oferta, eu vou lá, eu trabalho, eu faço, mas abrir mão de mim mesmo, aí também já é demais. E Paulo está dizendo que é simples. A mensagem da fé que anunciamos é Cristo Jesus. E por que Cristo Jesus? Quem viver pela lei será salvo, viverá. Mas ninguém consegue. Jesus veio e cumpriu toda a lei e morreu. E a morte não pôde segurá-lo porque não tinha porquê. Porque a morte é o salário do pecado. Jesus não pecou, não tinha como segurá-lo. Ele ressuscita. Ele nos ensina que nele nós somos ressuscitados. Nele nós cumprimos os mandamentos do Senhor, com base na justiça dele. Então, pela fé, por isso que Paulo ele vai dizer: se você disser com a sua boca Jesus é Senhor, ou seja, é dono, é proprietário, Jesus me comprou com o sangue dele, que é o que a Bíblia diz, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Então, se você disser com a sua boca, confessar Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Ou seja, qual é a justiça de Deus? Como ser aceito por Deus? É simples. Se eu entregar minha vida a Ele, ou seja, se Ele se tornar o meu dono, e eu crer no milagre de que eu serei ressuscitado com Ele, como Ele foi por Deus, serei salvo. Isso não bate com o nosso senso de justiça. Aquela situação do ladrão na cruz. O camarada foi um sem vergonha a vida toda. Não valeu nada no nosso padrão de justiça. Matou, roubou, fez o que foi isso. Estava fugindo da polícia, tomou um tiro, ficou internado. Aí vai lá um irmão, um capelão, prega o evangelho para ele, ele aceita Jesus e morre. Está na glória. Mas como assim? A forma de ser aceito por Deus é crer no coração, confessar com a boca que Ele é o meu dono, será salvo. No meu senso de justiça, isso não encaixa. Não, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que pagar, o mal que fez. Mas Cristo Jesus pagou na cruz. Jesus não veio melhorar a vida de ninguém, amados, Ele veio salvar. O ladrão na cruz, aquele que reconheceu quem Jesus era e falou: Senhor, lembra de mim. E Jesus falou para ele o seguinte: tua ficha agora está limpa, desce da cruz. E é o seguinte, você vai procurar João Batista, você vai ser batizado, aí depois você vai pregar o evangelho, você procura aí os apóstolos, menos Pedro, que ele me negou, tá? Você procura aí o João, que é mais fielzinho, está cuidando da minha mãe, você anda com ele um tempo, ok? Aí depois você vai achar um camarada chamado Paulo, meio brabo, mas é gente boa, você anda com ele também. Aí quem sabe você vai para o céu. Foi isso que Jesus falou para aquele homem, para aquele criminoso, porque ele não era um inocente sendo crucificado, era um criminoso sendo crucificado. Jesus falou: não, hoje estarás comigo no paraíso. Porque no padrão de justiça de Deus, ninguém passa, amados. Enquanto nós não entendermos isto, nós faremos como aquele povo de Israel e como o povo está fazendo hoje na igreja. Cria um próprio senso de justiça, cria a própria forma de ser aceito por Deus e vai fazendo as coisas. E aí nós vemos tanta barbaridade no meio cristão. Abra comigo em Efésios, capítulo de número 2.
partir do versículo 1. Antigamente, Paulo escrevendo aqui aos cristãos lá da igreja de Éfeso, antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Ou seja, faziam a vontade, achando que está fazendo a própria vontade, está fazendo a vontade do mal, do maligno. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Só por ser humano, só pela natureza humana, amados, nós já estamos destinados. Hoje meu filho, José Linso, tem 3 anos de idade. Estava lá em casa com ele. Ele saiu do banheiro, usou o vaso. Eu perguntei: deu descarga, filho? Sim. Eu sabia que não viu o barulho. Tem certeza? Voltou lá, deu descarga. Aí a minha amada estava do lado e falou: ser humaninho, né? Como que o ser humano é? É a natureza, amados, caída. Qual a necessidade de mentir? Qual o motivo? Ninguém ensina a mentir. Você já viu alguém ensinando a mentir? Pode às vezes ensinar a mentir para não ser descoberto. Agora, ensinar a falar a verdade. Alguém já viu ensinar a falar a verdade? A gente tem que ensinar, sim ou não? A gente tem que ensinar, porque senão não fala. É a nossa natureza. Paulo está escrevendo aqui assim, porque somos seres humanos como os outros. E a religião, ela cria isso. Ela coloca a pessoa que cria uma ideia que ela não é como os outros. Ah, eu sou pastor, aleluia. Né, meu Sena? Uma cena mesmo fica se achando que ele é legendário, coordenador do Top Pantanal, não sei o quê. A gente vai criando isso, amados. É o diácono, é o bispo, é o irmão lá da igreja, é da diretoria, é o líder do hombridade, é do louvor. Os irmãos do louvor, então, tudo se acha. Um negócio assim. E a gente vai criando esse senso de justiça. Paulo fala, olha, igual a gente fala lá para os homens. Paulo fala, olha, somos nada. Todos nós somos seres humanos destinados a sofrer o castigo de Deus. O povo de Israel, naquele contexto, eles se viam superiores aos não-judeus. Se você ler a Bíblia em Atos e os evangelhos e ler as cartas, você vai ver isso. Eles se viam superiores, porque deles vem de fato a lei, deles vem de fato os profetas, deles veio de fato o Messias, mas eles não entenderam. E quantos cristãos se acham mais que o vizinho que não é cristão? Queima Jesus. Quantos se acham melhor? Ele acha que ele tem que, lá no emprego tem ele que é cristão, tem o que não é cristão, ele acha que ele que tem uma vaga para subir, ele que tem que subir, porque ele é cristão, o outro não é. Só que o outro não chega atrasado, o outro não engana, o outro não mente, o outro estudou, o outro é melhor, é mais competente do que ele. Aí o outro é promovido, ele não. E aí fica emburradinho com Deus. Aí vai fazer uma macumba gospel, né? Vai orar contra o cara. Ah, você vai ver, os inimigos vão cair nos seus pés, né? Não, meu irmão, você que é incompetente, não sabe trabalhar, aprenda a trabalhar. Acorde cedo, como o Provérbios diz. Estude, seja zeloso, dê exemplo, chegue no horário. Ai, não estou entendendo. As pessoas confundem. Aí vão criando um senso de justiça. Paulo ele passa a régua aqui, mas ele vai dizer, glória a Deus, olha só o versículo 4. Mas a misericórdia, fala misericórdia. A misericórdia de Deus é muito grande, aleluia. E o seu amor por nós, oh glória, é tanto
que quando estávamos espiritualmente mortos, como que estávamos? Não estava meia boca, não estava ruim, estava morto. Por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo, aleluia. Pela graça de Deus, vocês, nós somos salvos, amém? Pode dar um glória a Deus? Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. E se não entendeu, Ele diz de novo: pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus, aleluia. E para quem não entendeu, ele diz ainda: a salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Aquele povo não entendeu a justiça de Deus, não entendeu como é ser aceito por Deus, e criou a sua própria justiça, o seu próprio senso, a sua própria forma de ser aceita por Deus. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. A justiça de Deus é o tema. O que me diz a justiça de Deus? A justiça de Deus me diz que somente pela lei de Deus, que é inalcançável por mim, somente pela fé em Cristo Jesus, que cumpriu a lei, se eu me entregar a Cristo Jesus, se Ele for o meu dono, não meu parceiro, não meu sócio, não meu amigo, meu dono. A Bíblia não diz: se você confessar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não diz: se você confessar com a tua boca que Jesus é o bom pastor. Se você confessar com a tua boca que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, Ele é o dono, Ele é o proprietário, Ele é quem manda, será salvo. Porque estando nele, conforme Paulo escreve aos Colossenses, nós estamos escondidos em Cristo Jesus. E Ele então chega diante do Pai e nós vamos com Ele. Nós seremos ressuscitados com Ele. Amém? E glória a Deus. Dia 31, nós relembramos aí o dia da reforma. Muitos veem a reforma como foi um grande movimento social, um movimento político, mudou a história, dividiu a história. Mas o fato é que, olha só, veja bem, a reforma foi simplesmente a compreensão de alguns homens que não descobriram nada de novo, e nem foram os primeiros. Já haviam outros que criam como eles e eram mortos por isso, mas eles foram levantados por Deus no tempo certo, para fazer da forma certa e declarar: olha, a salvação não é por obras, não é porque você pertence a essa denominação, àquela igreja, mas é por crer em Cristo Jesus, é por andar em unidade, é por andar com o povo de Deus, todos aqueles que creem no Senhor. É pela fé, é pela Escritura, é pela Bíblia que você não lê, é pela Bíblia que a igreja brasileira não conhece, vive de superstição gospel, não conhece as Escrituras, não lê a palavra, vive pelo que o pastor fala, vive pelo que o pastor declara. Qual que é a diferença? Antes ia no benzedor, na benzedeira, né? Ela lá estava com problema, ia lá, ela falava: faz isso, meu filho, toma tal chá, não sei o que, Deus te livre, papapá, né? Aí converteu. Qual que é a diferença? Ai, pastor, estou com tal problema, não sei o que. O pastor fala lá qualquer água, põe a mão na cabeça, vai, não peques mais. Benção. Não lê a palavra, não ora, não ouve o Espírito Santo, não sabe o que é ser direcionado pelo Senhor. Lógico, o pastor, aquele que está na liderança, é alguém que vai te orientar, vai orar por você sem dúvida, mas isso tem um momento,
uma fase na tua vida que você está engateando, não sabe, mas você precisa aprender, até porque daqui a pouco você está orando junto com o pastor por outros. Amém? Não um ser milagroso que está lá para todo mundo chegar e ouvir e voltar para casa. Se fosse assim, os primeiros apóstolos teriam morrido, acabou. O que faz agora? Acabou. A igreja verdadeira, ela é composta de homens e mulheres que creem e obedecem a palavra de Deus e que fazem milagres, porque ouvem a palavra de Deus. Tem autoridade, por quê? Porque ouvem a palavra de Deus e obedecem a palavra. Não é porque são especiais ou porque são melhores, é pela graça de Deus, amados. Amém? Essa é a justiça, é pela graça de Deus. Enquanto eu não entender isso, eu serei sondado, tentado pelo meu orgulho, pelas minhas motivações erradas. Eu não vou implantar o reino de Deus, eu vou implantar o meu reino. Que venha o meu reino, seja feita a minha vontade. Você já reparou que quando a gente ora o Pai Nosso, como é que é a oração do Pai Nosso? Aliás, qual que é o nome dessa oração que você conhece? Pai Nosso, sim? A oração, o nome não é meu Pai, sim ou não? Jesus não ensinou a orar meu Pai, sim ou não? Por quê, amados? Porque a igreja é formada por pessoas. A hora em casa. Ele não falou, quando você orar, você vai orar meu Pai, não, você vai orar Pai Nosso. Me dá o pão de cada dia, assim que a gente ora, sim ou não? Dá o quê? O pão? Pão? O pão nosso. Perdoa as minhas ofensas, é assim? Perdoa as nossas ofensas. É o corpo de Cristo. Ó as figuras. É o corpo de... Cuidado, rapaz. É o corpo de Cristo. Amém? Mandaram eles aqui porque é para acabar já a pregação, pelo jeito, né? Vou abrir o pirulito, vou abrir, tá. Amém. Por isso que Pedro, né, quando as crianças chegaram, né, vocês estão atrapalhando, sai. E Jesus falou, deixa as crianças, das tais ao reino dos céus. Amém? Mas já que mandaram aqui, vamos encerrar. Olha o teu desenho aqui, ó. Pronto. Aí. Te convido a se colocar em pé. Vamos orar. É pela fé que somos aceitos, amados. E glória a Deus pelo Senhor. Eu estava falando da reforma, né?